Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo todo para que tenhamos uma melhor compreensão da palavra nessa noite. Nós vamos fazer uma exposição deste capítulo tão crucial e tão importante para a igreja. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que, primeiro, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Feche os olhos. Não feche sua Bíblia, deixe ela aberta que nós vamos estudar esse assunto. Senhor nosso Pai, estamos diante do Senhor dos Exércitos, o Criador do Universo, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, o único e verdadeiro, soberano, justo, 3 vezes santo, inigualável, incompreensível, amoroso, misericordioso e glorioso Deus. Rendemos-nos a Ti, Senhor, porque já nessa primeira parte do culto, o Senhor já visitou o nosso coração. Nós já podemos senti-lo, Senhor. Aleluias. Mas nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e pedimos que o Senhor abra os olhos aqui nesta noite para verem a Tua glória. Abra os ouvidos para ouvirem a Tua voz. Que tremam os homens e os anjos diante da Tua palavra, Senhor. Que todo olho possa contemplar, todo joelho venha se dobrar,
toda língua confessar que só Jesus é o Senhor. Abençoa, Senhor, esta igreja, este povo, o que nos vem, aqueles que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Há um tempo atrás eu trouxe aqui para os irmãos uma palavra sobre a volta de Jesus, os sinais do fim. Hoje eu quero trazer uma continuação dessa palavra. Essa primeira palavra está no nosso canal do YouTube, aqueles que interessarem, é um assunto de extrema relevância para a igreja, para o momento que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo, ele escreve essa segunda carta aos Tessalonicenses com um propósito muito específico. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala a respeito da vinda de Jesus Cristo. E esses irmãos ficam muito empolgados. Esses irmãos em Tessalônica, eles ficam extremamente entusiasmados. E ao que parece, quando Paulo escreve a segunda carta, eles receberam não só a carta de Paulo, mas eles receberam alguma outra informação de alguma outra pessoa que não era Paulo. E eles começaram a ficar com medo, apavorados, achando que Jesus já estava voltando por aquele instante. E muitos começaram a vender suas propriedades, dar para os outros as suas posses, e começaram a se desfazer de tudo, achando que já era chegada a volta de Jesus. E o apóstolo Paulo ele escreve essa segunda carta aos Tessalonicenses para corrigir esse engano. Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui, irmãos, é uma coisa importante. Jesus veio como homem, morreu numa cruz, ressuscitou e prometeu que vai voltar para buscar a igreja. Essa é uma promessa dele. Creiamos nela ou não, acreditemos nela ou não, queiramos que ele volte ou não, isso vai acontecer como tudo que está registrado na palavra. E a Bíblia está recheada de profecias que apontam para esse momento, para que não sejamos pegos de surpresa, mas que venhamos nos preparar. No entanto, a Bíblia não deixa claro que dia isso vai acontecer, em que hora isso vai acontecer. Por essa razão, nós precisamos ficar mais atentos. Por essa razão, esse assunto tem que ser um assunto de extrema relevância para nós, de estudo. Jesus vai voltar? Sim, vai voltar. Quando? E hoje eu quero falar de dois aspectos que é necessário que aconteça para que Jesus volte. E isso não é uma conclusão minha, é o que a palavra deixa muito claro. Queridos irmãos, confiram comigo aí que o apóstolo Paulo, ele inicia o texto dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, ou seja, no que diz respeito à volta de Cristo, no que diz respeito a esse momento, essa palavra vinda, Paulo usa o mesmo termo que Jesus usa quando ele fala em Mateus capítulo 24. Ele usa exatamente o mesmo termo, que é no grego parousia. A palavra parousia é a mesma palavra que Jesus usou para referir-se à sua volta. E quando ele fala assim, olha, vejam comigo no versículo 1 ainda, acerca da reunião com Ele, da união com Ele, do encontro com Ele. Essa palavra aqui, isso é curioso, irmãos. Jesus usou a mesma raiz verbal. Quando ele fala em Mateus capítulo 24, versículo 31, quando ele fala assim, e ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos nos quatro ventos. A expressão que o apóstolo Paulo usa, o verbo aqui é o mesmo que Jesus usa, que Mateus usa para falar em Mateus 24. E o mesmo que Marcos 13:17 também fala. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos nos quatro cantos. Meus queridos irmãos, isso por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando ele usa as mesmas expressões, a mesma base verbal, ele está querendo dizer o seguinte: eu estou falando da mesma coisa de que Mateus disse, do que Marcos disse, do que Jesus Cristo falou.
Eu estou me referindo à volta de Jesus, ao momento do arrebatamento, ao momento em que Ele virá nos ares arrebatar a sua igreja. Vejam comigo o versículo 2. A que não vos demovais. Por que Paulo está dizendo? Eu exorto vocês, eu encorajo vocês, eu chamo a atenção de vocês. Não mudem de ideia tão facilmente. Não vá atrás de outra doutrina tão facilmente. Não dê ouvidos a outra pessoa tão facilmente. Não aceitem os falsos profetas tão facilmente. Isso é curioso, meus queridos irmãos. Porque, veja bem, olha só o que o versículo fala. A que não desmovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Essa igreja estava perturbada, aflita. Falsos profetas, falsos pregadores, falsos homens dizendo ser o Cristo, ser o Senhor, que a vinda de Jesus já era chegada. Queridos, eu preciso parar aqui por um instante. Ao longo da história da igreja, prestem atenção, irmãos, a igreja tem 2000 anos de existência. O que mais aconteceu na história da igreja foram falsos profetas, falsos homens, falsas profecias. Para os irmãos terem uma ideia, já aconteceu de vários falsos profetas ditarem o dia da volta de Jesus. E chegar no dia, nada acontecer. Absolutamente nada. Uma vergonha total. Uma vergonha tremenda. Isso é interessante porque uma das preocupações do Senhor Jesus é que ninguém se engane. Que nenhum dos seus escolhidos se engane. Observe aqui no versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane. Olha o que o Senhor Jesus diz em Mateus 24:4. Vede que ninguém vos engane. É a mesma expressão. Mateus 24:4. Mateus fala a mesma coisa. E Paulo, advertindo aos Tessalonicenses, ele fala a mesma coisa. Por que isso é importante? Porque podemos ser enganados. Podemos ser iludidos. Podemos ser persuadidos. Podemos ser convencidos, perturbados por falsos profetas. Irmãos, eu fico vendo hoje as pessoas, elas, basta ver alguém falando mais, com a voz mais eloquente, com os efeitos especiais, com um vídeo bem editado na internet, que essas pessoas imediatamente começam a seguir essas pessoas, esses falsos profetas. Imediatamente. Irmãos, isso é muito sério. A volta de Jesus, queridos irmãos, é o evento talvez mais importante registrado na Bíblia depois da crucificação e da ressurreição. A volta de Jesus, queridos irmãos, é o fechamento de todo o plano da redenção. E se a Bíblia nos adverte, se Paulo nos adverte, se Mateus nos adverte, se Cristo nos adverte, por que ainda continuamos dormindo? Por que ainda não levamos em consideração? Por que ainda não atentamos para isso? Por que ainda vivemos a nossa vida como se Ele não fosse voltar? Como se eu fosse eterno? Como se eu fosse viver para sempre? Como se eu fosse ter diversas oportunidades? Não pense isso, irmão. Hoje pode ser a sua última mensagem. Esta pode ser o seu último culto. Ninguém, versículo 3, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá. Olha o que Paulo fala. Você quer saber quando Jesus vai voltar? Tem duas coisas que precisam acontecer. A primeira delas, confiram comigo aí no versículo 3, o apóstolo Paulo fala: não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É o desvio da fé, é o abandono da fé, é o abandono das Escrituras, é o abandono da palavra. Queridos, embora não estejamos ainda vivendo isso com tamanha intensidade, nós já conseguimos perceber o quanto isso está se tornando uma realidade. Nós vemos hoje artistas se dizendo convertidos, mas que não mudam de vida, defendem aborto, defendem a destruição da família, defendem uma vida sem mudança, sem transformação. Nós estamos vendo hoje, agora recente, uma cantora evangélica, por dizer que não canta em um casamento homoafetivo, sendo execrada por evangélicos.
Pelo mundo, isso aí é normal. Ser execrada pelo mundo, é o mundo. Mas por evangélicos, por cristãos. Irmão, nós estamos vendo deliberadamente o início de uma grande apostasia. A oração, a boa e velha oração, sendo substituída pela rosa ungida. O bom e velho jejum sendo substituído pela oração do homem poderoso, do copo com água sobre o aparelho receptor. A boa e velha pregação do evangelho sendo substituída pelo pastor coaching, motivacional. Nós estamos vendo o bom e velho culto de adoração ao Senhor sendo transformado em um show. A igreja se tornou um picadeiro. Os púlpitos, isso aqui é uma coisa retrógrada. O negócio agora é uma prancha de surf. É se fantasiar de palhaço. Entreter a igreja. Entreter. Se isso, meus irmãos, não é o início de uma grande apostasia, eu não sei o que é. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas dizem que há um avivamento. Eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo isso. Eu estou vendo igrejas aos domingos lotadas, mas os bares se multiplicando, as boates se multiplicando, os prostíbulos a céu aberto, as drogas tomando conta dos jovens a céu aberto, nas escolas, na 8ª série, na 7ª série, na 6ª série, jovens destruídos pelas drogas. Eu não estou vendo avivamento, irmãos, sinceramente. Estou falando isso com muita tristeza. Eu estou vendo famílias inteiras sendo devastadas, destruídas pelo adultério, pela prostituição, pela pornografia. Lares de cristãos, famílias de cristãos, filhos de cristãos, filhos que não querem mais servir ao Senhor, batem nos pais. Não se pode mais chamar a atenção nas escolas. Vai preso. Vai preso. Não se pode mais corrigir os filhos. Vai preso. No Canadá, se você proibir seu filho de ir à escola e escutar o lixo que é pregado, o governo tira o seu filho de você. Em muitos países, irmãos, em muitos países, o nome de Cristo já é proibido de ser pronunciado. Nos Estados Unidos, se uma professora citar Jesus Cristo, ela é banida da escola, passiva de julgamento. Isso é avivamento, irmãos? Nós percebemos claramente, as reuniões de oração não são mais visitadas. As reuniões de adoração não são mais visitadas. Mensagens que duram mais de meia hora são criticadas pela igreja. As pessoas não querem mais. O culto de domingo se tornou um mero encontro social. Um mero encontro social. Isso é avivamento, irmãos? Jesus não virá sem que antes haja uma apostasia, um abandono da fé. E aí, essa é a estrada pavimentada para o segundo sinal. Confiram comigo aí no versículo 3. Ele não virá, não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Primeiro Jesus, antes de Jesus voltar, o anticristo se manifestará. Ele dará suas caras. Ele aparecerá, ele se revelará. Ele se apresentará diante de toda a humanidade. E então, quando isso ocorrer, então virá o Senhor. Irmãos, isso aqui, eu não sei para os irmãos, mas não tem nem muito o que dizer. Está claro. Está muito claro na Escritura. Agora vejam comigo, irmãos, olha que curioso, olha que interessante. É chamado o homem do pecado, o homem da iniquidade, para mostrar a extensão da sua maldade. Não somente dedicado ao mal e o que ele pratica, mas também que ele promove. Esses dias para trás, um cantor gospel que eu gosto muito, não vou nem dizer que eu gostava, eu gosto muito, cantou numa igreja LGBT.
e diz que não representa os evangélicos. É isso que nós estamos vendo, irmãos. É uma estrada pavimentada para o anticristo. E muitos evangélicos já estão se dobrando diante disso. Vejam, irmãos, olha aqui. Olha quem é o anticristo. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de sentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Irmãos, ele se opõe a tudo que é de Deus. Ele se opõe à família tradicional. Ele se opõe à criação de filhos segundo as Escrituras. Ele se opõe ao governo, à liderança bíblica, a uma vida santa, a uma vida reta, a uma vida honesta. Ele se opõe. E é o que nós estamos vendo, meus irmãos, o que é certo se tornou errado, o que é errado se tornou certo. As pessoas não sabem mais o que é verdade, as pessoas não defendem mais a verdade. Tudo é uma questão de ponto de vista. Nós vivemos um relativismo completo. E eu não estou me referindo, irmãos, prestem atenção, eu não estou me referindo ao mundo. Paulo não está falando do mundo, Paulo está falando com a igreja de Tessalônica. E o Espírito de Deus está falando aqui, conosco, agora. Não existe mais evangelho de transformação, hoje tudo pode. Você pode aceitar Jesus e continuar vivendo a sua vida numa boa, tranquilo. Você pode fumar maconha, você pode ver pornografia, você pode tatuar o corpo inteiro, você pode fazer o que você quiser. É isso que está sendo pregado aí fora. Não pode. Porque se você não responde com obras, com transformação, é uma evidência cabal de que você nunca conheceu Jesus Cristo. Nunca, em hipótese alguma, em momento nenhum, em instante algum, você conheceu Jesus Cristo. Evangelho é transformação, é mudança. E não é apenas uma mudança porque alguém impôs, é aqui, é aqui dentro. É aqui dentro. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ser participante, eu não quero mais ser conivente com isso. Jesus Cristo é suficiente para mim. Eu não sou mais deste mundo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é a minha esperança. Irmãos, isso é o Evangelho. Então veja que quando a palavra se refere, quando Paulo fala, quem é o anticristo? Ele vai mais longe. Vá comigo para o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O apóstolo Paulo, ele fala quem que é o anticristo. O anticristo, ele é o iníquo. O que é a iniquidade? A iniquidade nada mais é do que viver como se Deus não existisse. É não levar Deus em conta. Então o anticristo, ele vem com essa roupagem. Ele vem propondo uma vida totalmente à parte de Deus. Não, aborto não tem nada a ver, qual que é o problema? A mulher define com o corpo dela o que ela quer fazer com ele. Não pensem que o anticristo virá e se manifestar imediatamente. Olha, vejam comigo, irmãos. Ele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Irmãos, uma das marcas do anticristo é que ele é a personificação da própria mentira. E ele vem como? Segundo a eficácia de Satanás. Com poder, com prodígios, com sinais, convencendo pessoas, se mostrando a solução do problema da fome, a solução do problema das diferenças, das desigualdades sociais, a solução para todos os problemas da humanidade. E segundo a Bíblia, em Apocalipse capítulo 13 e capítulo 14, o mundo se ajoelhará diante dele, o mundo se curvará diante dele, o mundo adorará, porque ele virá como a solução. Versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem é que vai se curvar? Os que rejeitaram o Senhor. Os que não quiseram o Senhor.
Os que muitas vezes, em bancos de igreja, ouviram seus pastores, muitas vezes colocando as vísceras para fora, dizendo: irmão, converta-se, irmão, seja santo, irmão, põe a vida em ordem, irmão, tenha uma vida de oração. E não ouviram. Aqueles que muitas vezes ouviram sermões, e mais sermãos, e dizendo: vem, aceita Jesus, vem para Jesus, vem servir o Senhor, se renda, se renda. Versículo 5, voltem comigo, por favor. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava vos dizer essas coisas? Sabe o que Paulo está falando aqui? Vocês já esqueceram o que eu ensinei para vocês? Vocês já esqueceram? Eu estava aí com vocês, eu estive com vocês, eu ensinei vocês, eu fiz cultos, eu fiz vigílias, eu estava, quantas vezes nós choramos, quantas vezes eu preguei, quantas vezes vocês esqueceram? Vocês esqueceram tudo que eu ensinei, vocês esqueceram da palavra, dos profecias, dos sinais que eu trouxe, vocês esqueceram. Irmão, nós estamos vivendo esse momento, queridos. As pessoas esquecem, as pessoas vivem as suas vidas como se não importasse, como se isso nunca fosse acontecer. Ah, Jesus está demorando tanto a voltar, Ele não vai voltar, Ele não vai voltar. 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião apropriada. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Quem é que o detém? Quem é que impede? Queridos, prestem atenção comigo aqui. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O anticristo já operava na época de Paulo, 2000 anos antes de nós. O mistério da iniquidade já operava, mas ele ainda não se manifestou. Ele já operava, mas ele ainda não se manifestou. E Paulo fala de que há um que o detém. Quem que é esse que o detém? Nós não sabemos. A Bíblia não fala. Eu não vou ficar aqui inventando o que a Bíblia não fala. Eu não vou ficar aqui dizendo para vocês, uns acham que é o Espírito Santo, outros acham que é o Evangelho, outros acham que é a igreja, outros acham que é a própria mão poderosa de Deus que impede a ação do diabo. Eu só posso dizer uma coisa: é a soberania de Deus. É a vontade de Deus que ainda não permitiu que o anticristo se manifeste de uma maneira clara. É só porque Deus ainda não permitiu. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês: Deus governa todas as coisas, inclusive o diabo. O texto que está falando, não sou eu. Há um que o detém. Há apenas um que o detém. Até que, olha, presta atenção, irmãos. E agora sabeis o que o detém. Eles sabiam. Paulo tinha falado para eles, mas não falou para nós. Na carta, Paulo não revelou quem o detém. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado. O próprio anticristo está só aguardando. O diabo está só aguardando o momento em que Deus dará o ultimato. Chegou o momento, pode atuar. E aí, meus irmãos, quando esse dia chegar, veja o versículo 8. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá. Mas o Senhor permitirá que ele se manifeste. E o Senhor permitirá que ele faça o que ele tem que fazer. Vocês não lembram quando Judas estava à mesa e Jesus falou assim: há um que me trai. E de repente ele chega para Judas e fala baixinho: Judas, vai e faz o que você tem que fazer. Jesus deixou ele fazer. Assim será com o anticristo. Ele dirá: vá, faz o que você tem que fazer. Versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, irmãos, esse versículo aqui mexe conosco. Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Quem é que vai enviar a operação do erro? O próprio Deus. Ele mesmo. Mas para quem? Versículo anterior.
Versículo anterior, espia lá. Versículo 10, espia lá. Para quem? Para aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que Deus está fazendo aqui, sabe o que é? Acerto de contas. Vocês rejeitaram meu filho? Vocês pisaram no sangue? Esses anos todos, a vida inteira, o tempo todo, chegou a hora. Vamos acertar as contas. Vocês vão se dobrar. Vocês vão se dobrar diante do diabo, diante do inimigo. Irmãos, talvez alguns estejam pensando, nossa, Paulinho hoje está pesado, né? Queridos, é a verdade. Eu não posso ir além da verdade. E não irei além da verdade. Vejam comigo, queridos, versículo 12. Olha o que eu disse, vocês podem achar que eu estou exagerando. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmão, até quando, irmão? Você vai esperar para ver isso? Você vai esperar para passar por isso? Você vai continuar levando a vida como se nada importasse? Ei, jovem! Ei, irmã! Até quando? Você vai esperar passar por isso? Você vai ser julgado por Deus dessa maneira? Porque eu quero dizer uma coisa, irmãos, o tempo da apostasia já está começando. E ele é a última, vamos dizer assim, um dos últimos sinais para a volta de Cristo. É um dos últimos sinais. E isso aqui, queridos, vai acontecer muito rápido, viu? Pensa vocês se isso aqui vai acontecer quando começar a apostasia, que já começou, o negócio vai durar aí 20, 30 anos. Quando começar, irmãos, os selos todos do Cordeiro se abrirem, as trombetas começarem a tocarem, queridos irmãos. Ah, meus irmãos. Veja o que o texto diz, versículo 13. Estamos partindo para o final. Entretanto, aqui, irmãos, olha a bênção chegando. Entretanto, não obstante, porém, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Porque Deus escolheu vocês, porque Deus chamou vocês, porque o sangue de Jesus não foi derramado em vão, porque Ele vos chamou para a graça, um chamado eficaz, Ele vos tirou das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor, porque Ele comprou você, porque Ele trouxe você, e por que Ele fez isso? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Versículo 14, para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, o Senhor está chamando, o Senhor chamou você, talvez você está longe, talvez você está meio fraco, meio abatido, talvez você está se sentindo até indigno de andar com o Senhor, talvez você pecou, talvez você falhou, talvez você tropeçou, querido, mas eu quero dizer para você a esperança, Jesus ainda não voltou, Ele ainda não veio, então renda-se ao Senhor Jesus. Você foi chamado não para viver esta vida, mas em santificação, em espírito, na verdade, Ele comprou você com seu sangue. E aí Paulo encerra dizendo assim, pois, irmãos, aí vem a recomendação dele. Irmãos queridos, meus amados irmãos, permanecei firmes. Não se deixe abater. Não se enfraqueçam na fé. Não olhem para as circunstâncias. Não deem ouvidos a espíritos de demônios. Não deem ouvidos a epístolas. Aquilo que ele falou lá no começo, né? Não demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito. Não tem revelação, não tem homem, não tem falso profeta, não tem nada. Não se movais, creia naquilo que eu tenho dito, estejam firmes. Porque Jesus diz assim, Mateus capítulo 24, que aqueles que perseverarem até o final serão salvos. Aqueles que forem fiéis até o fim serão salvos. Aqueles que suportarem, aqueles que não negarem, aqueles que permanecerem. Veja que Paulo fala, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por parábola ou por epístola nossa.
Querido, não há outro evangelho. Não tem o que inventar. Não tem uma novidade. Não tem uma revelação nova, não. É isso aqui mesmo, irmãos. É isso aqui, ó. É a palavra. É a palavra de Deus. É o evangelho. Queridos, o evangelho que nós estamos pregando é o mesmo que Paulo pregou. É o mesmo que Pedro pregou. É o mesmo que João pregou. Arrependei-vos e crede no evangelho. Abandonem o pecado. Abandonem esta vida e volte-se para Deus. Chega de viver na iniquidade. Chega de viver no pecado. Chega de ver a vida como se Deus não existisse ou não estivesse vendo tudo o que você faz. Versículo 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e o próprio Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Sabe quem é que vai nos sustentar, Júlio? Sabe quem vai nos sustentar, Lucas? É o Espírito Santo, o Consolador. É Ele quem vai conduzir a igreja até o final. Sabe por que não vamos desistir? Não é porque somos bons, não. É porque o Espírito Santo estará agindo em nós. É porque aquele que começou a boa obra vai completá-la nos nossos corações. É porque fiel é o que vos chama e que também o fará. É porque aquele que nos comprou com seu sangue não vai abrir mão de nós. É porque ele não irá nos abandonar. É porque mesmo que falhemos, mesmo que erremos, ele estará lá para certificar de que seremos salvos pela graça. Quando a palavra fala, irmãos, de consolo, é porque ele está realmente profetizando que dias de dores virão, dias de angústia virão, dias de lutas virão. Dias, irmãos, difíceis. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo uma coisa para vocês, queridos. Vai ter dias que talvez nós não possamos fazer o que estamos fazendo aqui. Talvez cheguemos a dias em que estaremos em casa, chorando aos pés do Senhor. A prova disso foi a pandemia. Quantos de nós estávamos em casa e dizia: Senhor, até quando? Até quando nós não vamos poder ir para a igreja, louvá-lo, adorá-lo? Mas nós ficamos em casa por causa de uma doença, uma epidemia. Mas segundo a palavra de Deus, está prestes a se manifestar o anticristo. E ele se oporá a tudo que se chama Deus, a tudo que é objeto de culto, a tudo que se refere ao Senhor. Ele será uma oposição ferrenha à igreja. Segundo a palavra, muitos serão lançados nas prisões. Pagarão com a vida. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus os console, queridos. Os fortaleça. E para você que ainda está longe de Deus, não queira viver esse momento. Se renda hoje. Se arrependa hoje. Se entregue hoje. E para você, querido, que está fraco, clame hoje: Deus, me fortalece. Está difícil, Deus. Me fortalece. Derrama sobre mim, Senhor, o Espírito Santo. Feche seus olhos agora.